Olá! Apresentaremos agora o nosso trabalho sobre sífilis, caracterização e diagnóstico, da disciplina de Microbiologia Aplicada 2. A sífilis se tornou conhecida na Europa no final do século XV e teve uma rápida disseminação por todo o continente, transformando numa praga mundial. Como a pele e a mucosa eram as mais acometidas, essa doença teve uma forte associação com a dermatologia, e apesar de ter seu tratamento barato e eficaz, continua sendo um problema de saúde pública até os dias de hoje. A sífilis se propagou especialmente em tempos de guerra, e a bactéria causadora da doença foi identificada em 1905. 5 anos depois, foi descoberto um tratamento efetivo contra a doença, mas somente em 1943 a penicilina se tornou a verdadeira cura. Pelo fato da penicilina ser eficaz, muitos pensaram que a sífilis estava controlada, e isso reduziu seu estudo e controle. Duas teorias foram elaboradas na tentativa de explicar sua origem. Na primeira, chamada colombiana, a sífilis seria endêmica do Novo Mundo, hemisfério ocidental, e teria sido introduzida na Europa pelos marinheiros espanhóis que haviam participado da descoberta da América. Historiadores médicos americanos não gostaram dessa teoria, então apresentaram evidências arqueológicas para provar que a sífilis era uma doença nativa da Europa. Outros acreditavam que a sífilis seria proveniente de mutações e adaptações sofridas por espécies de treponemas endêmicos do continente africano. Antes de ser chamada de sífilis, a doença sempre era identificada com o nome de algum povo, como mal espanhol, mal italiano, mal francês, até que a partir de um poema foi implementado o nome sífilis. Ainda não há dúvidas sobre de onde a sífilis surgiu realmente. Naquela época, as mulheres eram culpabilizadas pelos homens como se fossem as únicas responsáveis pela transmissão da doença. E algo muito curioso é que inalar mercúrio foi por anos recomendado como tratamento para a sífilis. Dependendo da região, a sífilis é a segunda ou terceira causa de úlcera genital. No Brasil, nos últimos 10 anos, houve um aumento no coeficiente de mortalidade infantil por sífilis, que passou de 2,2 por 100 mil nascidos vivos em 2009 para 5,9 por 100 mil nascidos vivos em 2019. Nesse mesmo ano, foram registradas 173 mortes por sífilis congênita, em menores de um ano. Este é um gráfico do Ministério da Saúde que mostra o quanto o número de casos entre crianças aumentou de 2006 até 2018. Os casos registrados de sífilis congênita entre 1998 e 2004 totalizaram 24.448 no Brasil. O agente etiológico da sífilis é o treponema pálido, da família Treponemataceae. Essa bactéria é gram-negativa, possui formato espiral de 10 a 20 voltas. Não possui membrana celular e é protegida por um envelope externo com 3 camadas ricas em moléculas de ácido N-acetilmurâmico e N-acetilglucosamina. Seus flagelos se iniciam na extremidade distal da bactéria e encontram-se junto à camada externa ao longo do eixo longitudinal e ela move-se por rotação do corpo em volta dos seus filamentos. Seu habitat é a mucosa urogenital e, por serem muito frágeis, não são cultivadas in vitro. A penetração do treponema é realizada pelos atritos que ocorrem na relação sexual. Logo após, o treponema atinge o sistema linfático regional e, por disseminação hematogênica, outras partes do corpo. A resposta da defesa local resulta em erosão e ulceração no ponto da inoculação, enquanto a disseminação sistêmica resulta na produção de complexos imunes circulantes que podem se depositar em qualquer órgão. A imunidade celular, sendo a mais tardia, permite que o treponema pálido se multiplique e sobreviva por longos períodos. A sífilis é uma doença transmitida pela via sexual e verticalmente pela pela placenta da mãe para o feto. O contato com as lesões contagiantes, cancro duro, lesões secundárias, pelos órgãos genitais é responsável por 95% dos casos de sífilis. Também existe a via indireta, como objetos contaminados, tatuagem ou transfusão sanguínea. Existem 4 tipos de sífilis. A sífilis latente pode não apresentar sintomas por décadas. A sífilis primária, que é o estágio inicial da doença, surge cerca de 3 semanas após o contato com a bactéria. Essa fase é caracterizada pelo aparecimento do cancro duro, uma pequena ferida ou caroço que não dói nem causa desconforto e que desaparece após cerca de 4 a 5 semanas e também não deixa cicatriz. Após o desaparecimento das lesões do cancro duro, que é um período de inatividade, pode durar de 6 a 8 semanas, a doença poderá entrar novamente em atividade se não for identificada e tratada, o que caracteriza a sífilis secundária. Dessa vez, o comprometimento ocorre na pele e nos órgãos internos, já que a bactéria foi capaz de se multiplicar e espalhar para outros locais do corpo, por meio da corrente sanguínea.
Essas lesões são caracterizadas como manchas rosadas ou pequenos caroços acastanhados que surgem na pele, boca, nariz, palma da mão, planta dos pés, podendo haver algumas vezes também a descamação intensa da pele. A sífilis terciária aparece em pessoas que não conseguiram combater a doença naturalmente, na fase secundária, ou que também não fizeram um tratamento adequado. Nesse estágio, a sífilis é caracterizada por lesões bem maiores na pele, boca, nariz, podendo causar até um AVC, perda da audição, entre outros. Eu vou falar um pouquinho sobre a imunopatogenia da sífilis. Então, a imunopatogenia ela tem início com a invasão dos tecidos. Isso ocorre pela presença de adesinas, que são proteínas secretadas pela bactéria, pelo Treponema pálido. Essas adesinas são proteínas que vão se ligar à fibronectina, tanto na sua forma solúvel quanto a forma presente na matriz extracelular, bem como também na laminina, que é uma proteína presente na lâmina basal que está embaixo dos tecidos epiteliais. Além disso, essa bactéria ela secreta a enzima metaloproteinase 1. Essa enzima é responsável pela destruição das fibras de colágeno presentes na matriz. Então, isso acarreta na destruição do tecido e permite que, além dela invadir o tecido em que houve a lesão, né, também permite a sua passagem para os tecidos adjacentes e a disseminação da doença para os demais órgãos. Então, além disso, outro mecanismo de patogenia é a ativação da resposta imunológica. Essa doença ela causa a ativação tanto da resposta imune inata quanto da resposta adaptativa. Isso ocorre através da secreção de citocinas pelas células do sistema imunológico. Então, algumas citocinas inflamatórias, como IL-1 beta, TNF-alfa, estão com uma secreção muito aumentada nessa região. Também é percebido um aumento na secreção de adesinas nas células endoteliais durante estudos in vitro. Então, isso demonstra que há realmente uma grande mobilização de leucócitos da corrente sanguínea para as feridas. Isso acarreta um aumento muito grande da resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória, ela acarreta na ativação da resposta imunodaptativa. Então, nas feridas primárias da sífilis primária, é observado uma grande quantidade de interferon gama e de interleucina 2. Essas duas citocinas, elas são responsáveis pelo recrutamento dos linfócitos T, que são as células da resposta adaptativa. E toda essa resposta imunológica, principalmente a inflamação, ela vai caracterizar alguns dos sintomas que foram citados anteriormente. Então, outra característica da imunopatogenia é a evasão do sistema imunológico. Isso ocorre através de proteínas integrais na membrana do treponema. Essas proteínas elas pertencem à família TPR, e essas proteínas elas mas reduzem a identificação a partir das células do sistema imune. Além disso, também a bactéria ela tem um mecanismo de reduzir o seu próprio metabolismo. Então, a redução do metabolismo, essa bactéria ela entra num estado de latência. Isso também reduz a possibilidade dela poder ser identificada pelo sistema imunológico, porque como essas proteínas integrais elas não são muito bem reconhecidas pelas células do sistema imunológico, então uma outra forma de identificação seria através dos produtos metabólicos. Então, com ela reduzindo seu metabolismo, essa célula ela não está liberando esses produtos, então as células do sistema imune não conseguem fazer a identificação. Então, elas têm esses mecanismos também de evasão, o que permite a sua sobrevivência, né, a sobrevivência da bactéria no organismo e a disseminação ao longo dos órgãos e tecidos, e, consequentemente, a evolução da doença. Bom, o diagnóstico laboratorial ele é feito através dos métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos indiretos são a microscopia de campo escuro e a imunofluorescência, que consiste na observação direta das bactérias do treponema. E os métodos indiretos consistem na pesquisa de anticorpos contra a bactéria ou contra os seus produtos, que no caso são os métodos de antígenos não treponêmicos e treponêmicos. Começando com os métodos de antígenos
os métodos diretos. Nós temos primeiro a microscopia de campo escuro, então é coletada uma amostra com um swab. Esse swab é passado nas feridas das lesões primárias e esse swab é levado para o laboratório. Então é preparada uma lâmina contendo, né, esse exudato celular, e essa lâmina é levada ao microscópio de campo escuro. Então, microscopia comum. Então, é possível observar os treponemas, os treponemas aqui no campo escuro, que são essas células branquinhas, essas espiroquetas branquinhas, né? E esse método é interessante porque você pode observar a mobilidade das células. E, então, esse é um método ótimo para a identificação da sífilis primária, porque durante a sífilis primária, as lesões elas contêm uma quantidade muito grande de micro-organismos. Entretanto, esse método não é recomendado para a identificação do diagnóstico da sífilis nas feridas da cavidade oral, porque essas espiroquetas elas podem ser confundidas com outras bactérias que são comuns à nossa microbiota normal. Então, outro método é a imunofluorescência direta, que é a coleta da amostra feita da mesma maneira que para microscopia de campo escuro. A única diferença é que durante o preparo da lâmina são utilizados anticorpos contra os antígenos presentes na superfície da bactéria, e esses anticorpos eles são conjugados com fluoróforos. Então, o que permite uma melhor visualização dessa bactéria, que é feita num microscópio de fluorescência. As bactérias elas ficam com essa coloração verdinha e torna-se muito mais fácil a sua observação. Então, assim como o método anterior, ela é ótima para a identificação, para o diagnóstico da sífilis primária, e não é recomendado para a identificação a partir de feridas na cavidade oral. Outro método é a pesquisa de anticorpos a partir de antígenos não treponêmicos. Nesse método, a técnica mais utilizada é a técnica de floculação. A técnica de floculação ela pode ser feita com soro, plasma ou líquor do paciente. E nesse método é preparada uma lâmina contendo uma preparação antigênica. Essa preparação antigênica ela é composta normalmente por cardiolipina, lecitina e colesterol. Daqui, o que é mais importante é a cardiolipina, porque ela é uma proteína que ela é liberada pelo treponema, e então, de forma que ativa a resposta imune adaptativa, então você tem a presença de anticorpos contra a cardiolipina. Entretanto, a composição desse preparado antigênico, ela pode modificar, ela pode ser alterada, mas o mais importante é conter a cardiolipina. Mas esse preparado ele pode ter, por exemplo, alguns corantes ou agentes quelantes, como o EDTA. E aí, esse preparado antigênico, ele recebe outros nomes quando essa sua composição muda. O mais comum e utilizado é o VDRL, mas tem esses outros métodos, que é o RPR, o SR e o TRUST. E nesse caso aqui são preparadas diversas lâminas, um controle positivo, negativo e o seu método de amostra. Também é possível fazer uma titulação para a identificação da quantidade de anticorpos presentes na corrente sanguínea desse paciente. Então, a partir desse soro ou plasma, é preparada a reaginina. Reaginina é uma mistura dos anticorpos, tanto IgG quanto IgM. E se a pessoa teve contato com a bactéria causadora da sífilis, esse teste vai ser positivo. Então, os anticorpos, tanto IgG quanto IgM, vão interagir com a cardiolipina. Essa interação vai causar agregados. Eu esqueci de mencionar anteriormente, mas esse preparado antigênico ele faz a formação de micelas. Então, essas micelas, quando na presença de anticorpos, essas micelas se agregam, formando pequenos aglomerados, como pode ser observado nessa imagem aqui do lado. Entretanto, os testes antigênicos, eles têm um pequeno problema, que é o resultado pode ser um falso negativo por conta da janela imunológica. Então, se esse teste for feito no período de 10 dias, logo após o contato, um período menor de 10 dias, após o contato com a bactéria, esse resultado pode ser um falso negativo, porque ainda não houve tempo de ter uma ativação, uma produção de anticorpos. Entretanto, também pode haver resultados falsos positivos,
Então, pessoas com algumas outras doenças, recomendado para identificação da sífilis, tanto primária quanto secundária, devido à presença dos anticorpos, pois, como eu falei, é possível identificar tanto IgG quanto IgM. Outro método é a pesquisa de anticorpos contra antígenos treponêmicos, ou seja, são anticorpos que vão interagir diretamente com partes da bactéria, e o método mais utilizado é a aglutinação em FTA-ABS. No método de FTA-ABS, ele é considerado padrão ouro para o diagnóstico da sífilis. Nele é utilizado soro ou plasma. Também podem ser feitas titulações para identificar a quantidade de anticorpos que essa pessoa tem contra a bactéria causadora da sífilis, e para a identificação tanto da sífilis primária, latente ou tardia. Por isso que ele é considerado um método padrão ouro. Então, nesse caso aqui, é coletada a amostra, né, o soro ou plasma, e primeiramente é preparado uma lâmina contendo uma preparação antigênica com antígeno em concentrações conhecidas do antígeno presente na superfície da bactéria, e em seguida esse soroplasma ele é colocado sobre a lâmina, e em seguida é colocado um anticorpo anti-IgG ou IgM contra os anticorpos. É um anticorpo anti o anticorpo do paciente. E esse anticorpo secundário, por assim dizer, ele é conjugado com moléculas fluorescentes e que vai permitir a identificação dos agregados. Assim como no método anterior, a presença do anticorpo vai formar pequenos agregados do antígeno, e isso pode ser observado no microscópio. A diferença nesse caso, a observação é por fluorescência, então fica muito mais fácil de fazer essa identificação, e como eu falei, é um método considerado padrão ouro. Existe uma variação desse método, que é o FTA-ABS-IgM, que ele é utilizado para identificação, para o diagnóstico da sífilis congênita, uma vez que o IgM é um anticorpo que ele não é normalmente passado da mãe para o filho durante a gestação. Entretanto, na presença da sífilis congênita, há um dano na placenta, e isso acaba permitindo a passagem desse tipo de anticorpo. Outro método de diagnóstico é a imunocromatografia. Esse método não é um método laboratorial, porque são os testes rápidos. Entretanto, ele é um método que merece ser citado nessa apresentação, porque ele é de uma importância muito grande para a triagem da doença, porque ele é um teste rápido que ele é feito em mais ou menos 30 minutos em qualquer posto de saúde. Então, nesse método aqui, você tem uma tira de nitrocelulose dentro desse aparelho, e essa tira de nitrocelulose, ela contém uma faixa controle, que contém o preparado antigênico que só garante o funcionamento do teste, então ela vai reagir com qualquer anticorpo que você tenha. E tem a faixa de teste, que é essa faixazinha T, que essa região ela contém preparado antigênico com os antígenos treponêmicos, como eu falei anteriormente, que são os antígenos presentes na superfície da bactéria. Então, nesse método é utilizado sangue total, você pega uma gotinha de sangue nessa regiãozinha aqui da frente, e em mais ou menos cerca de 30 minutos, esses anticorpos vão difundir pela tira de nitrocelulose e vão reagir com o preparado antigênico. Se o resultado for positivo, você vai ter 2 tiras reagentes, vão ser coradas, se não, somente a faixa controle que vai ser corada. Esse método ele é muito importante por ser um método rápido de triagem, e ele também é muito utilizado em situações emergenciais, como, por exemplo, alguns acidentes com pérfuro cortantes em hospitais, ou, por exemplo, com mulheres em trabalho de parto que chegaram à unidade de saúde, mas que não realizaram o pré-natal. Então, ele é muito importante para diagnosticar tanto a mãe quanto a criança e poder iniciar rapidamente o tratamento. E, por fim, nós temos o tratamento farmacológico contra a sífilis. O tratamento normalmente, o mais comum, mais tradicional, é feito com a bezinpenicilina, benzatina, que é um fármaco derivado da penicilina. Ou, em caso de pessoas alérgicas à penicilina, o tratamento pode ser feito com doxiciclina ou ceftriaxona. São medicamentos de administração intramuscular, por injeções intramusculares. A duração do tratamento e a frequência, né, vai depender do estágio da doença. Então, eu trouxe aqui esse quadrinho retirado do site do Ministério da Saúde,
com o estadiamento da doença, o esquema terapêutico, a quantidade de vezes, quantidade de injeções que essa pessoa tem que tomar, e o tratamento alternativo em caso de alergia. Entretanto, é muito importante ressaltar que a alternativa, o tratamento alternativo, ele só pode ser feito por não gestantes, porque o único método com tratamento com eficácia comprovada em gestantes é a bezipenicilina, que eu esqueci de mencionar, mas o mecanismo de ação dela é destruindo glicopeptídeos estruturais da bactéria. E após o tratamento, são feitos testes de acompanhamento. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui.